Fala rapaziada, Anderson aqui. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia. Dessa vez eu vim trazer um react para vocês desse vídeo aqui da CNN que está falando sobre a questão da aliança do Republicanos e do Podemos com o PL, sobre como é que tá essas conversas e como é que tá a situação dessa aliança. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like aí no vídeo, comenta, compartilha e fica até o final aqui no finalzinho desse vídeo aqui, desse react, eu vou dar minha opinião nessa questão, a minha visão, né, que sobre essa possível aliança ou não, como é que isso beneficia ou não a campanha do Flávio. E vamos pro vídeo. Há males que vem pra bem, há males que vem pra bem, mas vamos lá. Abre o olho, rapaziada, no Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina, cuidado. Preste atenção nos candidatos que ela vai indicar. Ela vai estar envolvida na campanha. Ai, ai. Eu vou interromper aqui esse vídeo, essa parte aqui. Eu tenho um posicionamento, um pensamento, né, desde a eleição passada para presidente, que eu acho que a gente não, mas acho que não deveria os nossos candidatos, vamos supor, né? Vamos citar o Tarcísio. Eu acho que foi um erro ter levado o Tarcísio por republicanos. Creio eu, né, agora que passou esse tempo, né, que a gente consegue observar também, é mais fácil. A gente consegue observar que como é que se desenrolou toda a situação, né? É mais fácil de a gente comentar, mas desde a eleição passada eu tenho esse mesmo posicionamento, essa mesma visão. Que tipo, o Tarcísio, até mesmo a Teresa Cristina que foi citada agora, eu creio que era para ter sido a campanha do presidente Bolsonaro na eleição passada, deveria ter não ter cedido nenhum dos quadros que ele mesmo foi, que foi ele que criou, que ele que deu visibilidade para nenhum desses partidos republicanos, PP, União Brasil, até o Podemos mesmo que a gente vê que tem candidato. Eu creio que foi um erro, a gente erro de cálculo, acreditando, né, a gente vai agir de boa fé acreditando que vai ser algo e não e geralmente não acontece de outra maneira, mas eu creio que essa situação foi um erro, porque o partido, vamos dizer assim, enfraqueceu um pouco para a gente, o PL no caso, para ceder quadros para os outros partidos, para fortalecer a aliança
a campanha, porém, para ser sincero com vocês, eu creio que esses partidos aqui não agregaram em nada, né, na campanha passada. Quem tem a força política, infelizmente ou felizmente, é o presidente Bolsonaro. Ele que tem, ele que tem os votos. Então, esses partidos, agora é que a gente consegue observar, né, que na esquerda quem tem voto é o Lula, não é o PT. E aqui na direita quem tem voto é o Bolsonaro, não é o PL, não é o Podemos, não é o Republicano, não é o PP, não é a União Brasil. Então, ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, ele criou não, mas ele deu espaço para um monte de pessoas que se destacaram. Eu creio que foi um erro a gente não, mas o PL ter cedido esses quadros para esses outros partidos. Porque deu força para esses outros partidos e quando a gente mais precisou eles, como agora o Bolsonaro, né? O Flávio no caso, e o PL estão precisando de um apoio e eles, o que, que eles fazem? Viram as costas. Eu creio que para as próximas eleições o PL ele tem que começar a entender que o partido, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Flávio tem que entender que o partido e eles que tenham, principalmente o Bolsonaro, que tem os votos. Então eles não tem que ser adequado para nenhum partido. Se o cara, eu não gosto, eu não quero ficar nesse partido, por isso não quero ficar no partido. Então, meu patrão, você vai para outro partido. A partir desse momento aqui, nós não temos mais nenhuma aliança. Não cite meu nome. É, eu sei que é uma posição mais extrema, mas pensando na visão de longo prazo, principalmente do partido, se você quer ter uma força maior, uma relevância, eu creio que essa construção de um partido forte, de um partido que vai ter suas divisões, mas essas divisões vão ser internas. A gente consegue, creio que, com, estando todo mundo no mesmo partido, a gente consegue. é, Vamos ter discordância, claro, todo mundo tem sua discordância, mas eu creio que o partido consegue se construir melhor, se fortificar, né? Ter uma força maior. Até porque quando a gente, cada desavença ou cada briga, o laço se fortalece, né? Então eu creio assim que a partir desse momento agora aí, como a gente está vendo, nesse vídeo aqui, que eles estão falando que nem os partidos do Centrão estão querendo apoiar o Flávio, né? Na eleição, principalmente no primeiro turno. Então eu creio que já é a partir de agora, a rapaziada que tá na liderança tem que começar a observar esse tipo de situação. Então, você tem um candidato, porra, você tá aqui comigo, você segue. Agora, partiu para outro partido, segue sua vida, não sente mais o meu apoio que você já perdeu. Eu sei que é uma situação extrema, mas para a gente ter uma posição mais unida e mais coesa, eu creio que é fundamental a gente não, mas o partido do PL conseguir manter os seus quadros, mesmo que tenha essas desavenças que é natural que vai ter uma ixa aqui, uma ixa ali, uma história aqui meia cruzada, mas que aprendam também a resolver entre si, né? Também. No caso, o Bolsonaro deu com a boa intenção, o Tarcísio cedeu o Tarcísio por republicanos, né? Com uma boa intenção, não sei se foi o Tarcísio que forçou também, mas se o Bolsonaro dissesse não, Tarcísio, tu fica aqui e pronto, ele teria seguido, né? O Bolsonaro tava com a força, então eu acho que esse aí foi um grande erro, na verdade, que agora a gente consegue observar depois de 4 anos, né? Agindo de uma maneira, mas creio que seja isso, rapaziada. Esse vídeo aqui, ele vai continuar nessa toada. O Republicanos e o Podemos, eles já se decidiram que eles não vão apoiar o Flávio, que eles vão se manter neutros. Então eu creio, já finalizando o vídeo, a minha última opinião nessa situação é que essa situação é muito boa pro Flávio e pro PL. Eu creio que essa situação, ela, ao invés de ela enfraquecer o Flávio na campanha, ela vai fortalecer tanto os candidatos do PL para a Câmara, para o Senado e até para governo,
mas principalmente para o poder legislativo, como Câmara e Senado, essa não aliança ela fortalece os candidatos, além de fortalecer o candidato a presidente da República. Porque fica claro que o sistema está contra o Flávio, eles estão fazendo de tudo para manter ele isolado, assim como foi na eleição de 2018. E eu creio que dessa maneira, só que agora, diferente de 2018, a base bolsonarista, vamos dizer assim, a base da direita, ela é bem maior, bem mais ampla, já tem uma articulação maior, tem uns candidatos mais visíveis, então pode se agora tá mais fácil de uma candidata, vamos dizer assim, uma, uma chapa puro sangue, além de ser vitoriosa no poder executivo, ela tem mais chance de vai ser vitoriosa no poder legislativo, tanto na Câmara como no Senado, mas a margem de vitória vai ser muito maior e a margem de manobra, caso o presidente seja eleito Flávio, vai ter uma base bem maior e mais forte, mais coesa das suas ideias, do seu pensamento. Então isso vai ajudar. Então eu creio que meu último pensamento é, para fechar esse vídeo, que esse afastamento do Centrão é mais benéfico do que prejudicial para a campanha do Flávio do que a gente imagina. Como essa rapaziada que está tentando vender, né? Sabe que a rapaziada da imprensa está tentando vender que é o fim do mundo, tá isolado, vai morrer, acabou, é o fim do mundo. Mas infelizmente eu creio que não. Eu creio que até que seja uma coisa boa para a campanha. Mas é isso, rapaziada. Deixa o seu like, compartilha, curte a gente aí, segue. E deixe seu comentário, ver se você concorda comigo ou não, se a aliança com republicanos ou Podemos nesse caso aqui seria melhor do que estar sozinho. Mas é isso, rapaziada. Até mais, até o próximo vídeo.